Olá, nós estamos no estudo de número 58 do curso Creio e Pratico, que espelha o breve catecismo de Westminster, e nós vamos tratar hoje sobre o tema o batismo cristão. Nós já vimos que sacramento significa uma aliança que é instituída por Cristo, ela é santa e solene, e significa que nós pertencemos ao Senhor. Nós vimos que há somente dois sacramentos, o batismo e a ceia do Senhor. A pergunta 94 faz a seguinte indagação: o que é batismo? Batismo é um sacramento no qual o lavar com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo significa e sela a nossa união com Cristo, a participação das bênçãos do pacto da graça e a promessa solene de pertencermos ao Senhor. Quais as referências bíblicas que nós podemos usar? Para o batismo com água em nome da Trindade e a participação da aliança, nós temos então o texto de Mateus 28:19, onde Jesus, antes da sua ascensão, de subir aos céus, Jesus dá uma orientação aos seus discípulos, a nós todos hoje. E ele diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, de todas as etnias, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A necessidade de se fazer isso está no texto de João 3,5, quando Jesus conversava com Nicodemos. Jesus disse a ele, Jesus responde a Nicodemos: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A promessa de pertencermos ao Senhor, o texto de Romanos 6, de 1 a 11, Paulo vai explicitar bastante essa questão da necessidade do batismo e ele como um selo, uma entrada no pacto da graça. Paulo diz então: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente mais e mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu já está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, e a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus e em Cristo Jesus. Em Gálatas 3, Paulo também afirma coisa semelhante, Gálatas 3, 26, 27. E Paulo diz: pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé. Não é todo mundo que é filho de Deus, mas é filho de Deus aquele que é
mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Então veja que aqui a promessa de pertencermos ao Senhor. Então o batismo significa exatamente isto, né? A questão da aliança que é instituída por Cristo, necessariamente tem que ser, para ser sacramento, tem que ser instituída por Cristo, é algo santo e solene, e significa que nós pertencemos então ao Senhor. A pergunta que é feita então, a quem o batismo deve ser ministrado? A pergunta 95 vai fazer essa seguinte indagação. A resposta é que o batismo não deve ser ministrado àqueles que estão fora da igreja visível, enquanto não professarem sua fé em Cristo e obediência a Ele. Mas os filhos daqueles que são membros da igreja visível devem ser batizados. Então, se nós lermos a história da igreja, quando a igreja primitiva acabou sendo absorvida pelo Império Romano, o Império Romano e a igreja do Império Romano acabaram decidindo batizar os bárbaros que estavam invadindo então Roma, né? Roma e toda o seu domínio naquela época. E para que Roma não fosse exterminada, então ela fez uma aliança e batizou os bárbaros sem a sua conversão. Esse foi o grande desastre da igreja. Quando a igreja começa a batizar, quer crescer, mas crescer sem que haja conversão genuína nas pessoas. Então, é imprescindível que o batismo não seja aplicado àqueles que não têm uma experiência religiosa, não estão convertidos, não foram tocados pelo Espírito Santo. Quais as referências bíblicas que nós podemos, então, justificar esta alegação ou esta argumentação? Atos 18, 8, nós temos, então, a casa de Crispo. Crispo era o chefe da sinagoga e o texto diz que ele creu no Senhor com toda a sua casa, também como muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Então, a igreja dos coríntios ela cresceu e eles foram batizados exatamente porque creram no Senhor. Então esse é o fundamento. O batismo ele segue aqueles que creram no Senhor. Em Gênesis 17 nós temos então a instituição da circuncisão, onde Deus fala para Abraão sobre a questão da circuncisão de todo o homem, uma vez que o homem era o representante patriarcal, não é, de toda a família. Então o texto diz: estabelecerei, Deus disse, uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Quer dizer, Deus está fazendo um concerto entre Abraão e a sua descendência toda, aqueles que creem, não é? E ele diz: darei a você e a sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro, toda a terra de Canaã, como propriedade perpétua, e serei o Deus deles. Deus disse ainda a Abraão: guarde a minha aliança, você e a sua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês e a sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês devem ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, e isso servirá como sinal de aliança entre mim e vocês. O menino que tem 8 anos será circuncidado entre vocês. Todos do sexo masculino nas suas gerações devem ser circuncidados. Também o escravo nascido em casa e o comprado por dinheiro, qualquer estrangeiro que não for da sua linhagem deve ser circuncidado. O que nasceu em sua casa
e o que você comprou com dinheiro. E olha o que ele diz: a minha aliança estará na carne de vocês e será aliança perpétua, quer dizer, uma aliança entre todas as gerações daqueles que creem no Deus que criou os céus e a terra, o Deus que é o Pai de Jesus Cristo. E ele diz então: o incircunciso que não tiver sido circuncidado na carne do prepúcio deve ser eliminado no meio do seu povo, pois quebrou a minha aliança. Então, Deus fez questão. E os dois últimos textos, para nós terminarmos, Atos 2, 38 e 39, quando aqueles 3.000 são convertidos, Pedro responde: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. E olha o que ele diz: pois a promessa que Deus fez a Abraão e agora é transposta da circuncisão para o batismo, a promessa é para vocês, para seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor deu chamar. Em 1 Coríntios capítulo 7, verso 14, o apóstolo Paulo diz que o marido não crente é santificado pelo convívio da esposa e a esposa não crente é santificada pelo convívio do marido crente. E ele disse assim: se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém agora são santos. Então veja que o batismo é uma necessidade tanto daqueles que creem em Cristo e também os filhos devem ser batizados. É um dever de todo o cristão. Que o Senhor abençoe a você e a sua casa. Se você ainda não tem Jesus, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, diz a palavra de Deus. Que o Senhor abençoe. Amém.